Você quer aprender um pouco mais sobre o amor de Deus Pai, que estabelece um padrão divino para o amor bíblico? Você que entendeu que o amor de Deus ele não é um sentimento passageiro, não é uma afeição que Deus teve pelo mundo antes. É uma decisão racional, intencional e sacrificial de entregar o seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso à salvação a partir da crença em Cristo. Você que entendeu que o amor de Deus não é uma trivialidade, antes é um padrão estabelecido para que você, para que nós, filhos de Deus, consigamos viver de maneira digna o Evangelho. Para você que entendeu um pouco mais do que Deus tem para manifestar no amor, eu quero te convidar para que nessa segunda aula nós vejamos um outro ponto desse amor. Se Jesus em João 3,16 foi enviado como a manifestação do amor de Deus pelo mundo, nós precisamos esquadrinhar as atitudes desse amor que se encarnou entre nós, a forma com que esse amor amou o mundo, como experimentou e experienciou para o mundo o verdadeiro amor de Deus. Então eu te convido para a segunda aula, amor do Filho de Deus, o amor de Jesus Cristo, para que você esteja conosco na Escola Bíblica. Como eu disse, primeira aula foi excelente para nós entendermos o amor de Deus. Então o amor de Deus Pai vai ser estabelecido. E Jesus Cristo é a encarnação desse amor. Então se você não entendeu, não estudou aliás, não assistiu a primeira aula, é fundamental, você pare esse vídeo agora, retorne, vá até a primeira aula, estude essa aula, porque o que falaremos será a partir dela. O que temos para a aula de hoje é uma continuação da aula passada e depois temos mais 2 aulas. Então entendendo que o amor de Deus foi estabelecido, o de Cristo foi encarnado. Cristo trouxe para a terra algo que estava estabelecido na eternidade. Então agora nós temos que descer um pouco para a condição terrena e ver como Cristo manifestou esse amor. Então damos início agora à aula 2, o amor do Filho, como esse amor foi encarnado. O amor do Filho que encarna o amor de Deus. O amor de Deus, então, é esse estabelecido na eternidade. O Evangelho de João vai nos trazer muitos diálogos de Cristo, muitas ações que vão mostrar que Cristo estava escolhendo amar, pois ele tinha a função, a obrigação de reproduzir um padrão estabelecido na eternidade, que o desafio é saber que nós somos convidados a repetir esse padrão, para que o amor de Deus não ficasse algo distante da humanidade, como talvez os judeus entendiam, né, que Deus os amava, mas eles nem sequer tinham a autoridade para pronunciar o nome divino. Deus ele desce, então, ele traz Jesus Cristo e ele está dizendo para a humanidade, tá vendo? Vocês talvez não serão imaculados como meu filho, mas vocês poderão manifestar o amor na terra, pois Cristo conseguiu. Vocês podem pecar, mas o amor é possível de ser manifesto, pois Cristo teve uma experiência terrena onde ele conseguiu manifestar esse amor. Então Cristo é a encarnação, é a praticidade do amor estabelecido por Deus na eternidade desde antes da fundação do mundo. Então o primeiro tópico para nós entendermos essa aula a respeito do amor de Cristo é: o amor do Filho seguiu o padrão do amor do Pai. Jesus não inventou nenhum amor. Antes nós vimos lá atrás, na primeira aula, como em João 17:24, Cristo estava dizendo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Cristo não se esforçou para evidenciar esse amor divino. Antes, Cristo apenas reproduziu, pois ele seguiu um padrão que o próprio Pai tinha estabelecido que existia entre eles na plenitude da Trindade antes da criação do mundo. Então, o primeiro ponto é o amor do Filho seguiu o padrão do amor do Pai. Pode anotar, pode fazer uma observação na sua Bíblia ou no seu caderno, porque agora nós vamos abrir a palavra de Deus em João 13, João capítulo 13, verso 1, para nós esquadrinharmos justamente a manifestação de Cristo reproduzindo o amor que ele teve da parte de Deus. A palavra vai dizer o seguinte, João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o primeiro ponto que nós temos que destacar, como se nós pudéssemos dividir o versículo 1, né, de João 13, antes e depois da vírgula, é entender que Jesus estava num contexto de experimentar o martírio e a morte.
Então, o momento que Jesus está falando sobre amor com os discípulos não é o momento em que o noivo voltará para se casar com a noiva, como na ceia das bodas do Cordeiro que está no Apocalipse. Não é o momento onde Jesus vem para redimir a humanidade, exatamente num plano afetivo. Ele vem como a concretização de aplacar a ira de Deus dentro de um plano de salvação, mas para os discípulos que só tinham a revelação de uma perspectiva terrena, ainda não compreendiam profundamente o que significou a morte de Cristo, era um tempo tomado pela angústia. Então Jesus não estava na alegria que antecede um casamento, não estava na alegria que antecede um aniversário, uma celebração ou um jantar. Antes, Cristo estava imerso num contexto de martírio e morte, repleto de angústia. Por que eu estou dizendo isso daí? Eu estou dizendo isso para que você entenda que o amor de Deus não é uma afeição passageira. Antes, como eu disse muito na aula passada, é uma decisão. Cristo, diante da morte, pois diz a palavra aqui, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, ou seja, morreria, e iria para a eternidade, iria para o Pai. Por mais que ele tivesse reestabelecido a sua intimidade plena com o Pai, ele sairia do mundo onde ele estava formando a igreja e teria angústias por deixar essa igreja sozinha até que viesse o Consolador e que ainda assim essa igreja está repleta aos problemas causados pelo mundo. Então veja que o contexto onde Cristo manifestou o seu amor pelos discípulos a partir do relato de João 13 era um contexto de terrível angústia. Isso deve incentivar você e a mim a entender que, por mais difícil que seja a situação que eu enfrento, eu não tenho justificativa aceitável para não manifestar o amor de Deus. Eu não posso deixar de manifestar o amor de Deus para alguém, pois eu não estou me sentindo amado. Eu não posso deixar de amar o outro porque eu estou desfarelado em minhas emoções. Eu não tenho justificativa para não praticar o amor de Deus, pois Cristo, diante de toda a humanidade que ele experimentou, sabendo que seria traído, que seria martirizado, que seria torturado, que seria crucificado, que morreria e ressuscitaria, ele escolheu amar os seus discípulos. Eu não estou dizendo que é fácil amar o outro. Se fosse fácil, não seria uma obrigação de Deus, algo que Deus nos impõe a fazer, algo que Deus nos cobra de ser feito. Se fosse algo extremamente natural, como talvez é amar os nossos filhos, para a grande maioria das pessoas, né? Deus não enfatizaria tanto isso. Mas por que eu estou repetindo? Porque Cristo teve que tomar uma decisão que era amar o mundo e ele não mediu esforços e ele nem colocou objeções. Logo, o amor de Cristo era imparável. Segunda parte, após a vírgula, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o amor de Cristo, ele segue o padrão do amor divino, conforme diz João 17:24, porque ele é um amor verdadeiro e duradouro. Da mesma maneira, da mesma essência, natureza e qualidade que Deus amou Jesus, Jesus está amando seus discípulos. Jesus foi amado por Deus com um amor que existia desde antes da fundação do mundo. Agora, Jesus está amando os seus discípulos até o fim da sua experiência mundana. Então, até o fim não só da sua morte, né, o seu fim da sua passagem na terra, mas até o fim de todas as coisas. Quando eu posso olhar aqui amou-os até o fim, eu vejo que tem a ver com o ministério de Cristo. Mas eu tenho a certeza de que Cristo vai voltar, ele continua a nos amar. Então, o amor que Deus teve com Cristo desde antes da fundação do mundo, com o ministério de Cristo, foi evidenciado para os discípulos e ele os amou até o fim. Duração e verdade é encontrado no amor de Cristo como o amor do Pai. Correlação entre João 13, verso 1 e João 17, 24. Perceba também, de novo nesse versículo, que a ênfase está tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus está aqui um pouco antes de celebrar a Páscoa e anunciar o traidor. Jesus vai predizer a morte dele no capítulo 12, vai falar da incredulidade dos judeus, no 13 vai lavar os pés e vai estabelecer a ceia. No metade do 13, a partir do verso 18, que ele vai falar que ele será traído e a partir disso Judas vai ser convidado a se retirar para cumprir o plano. Mas entenda que
nesse momento, quando João está dizendo que Cristo amou os seus discípulos até o fim, ele não faz uma distinção. Não está dizendo aqui que Cristo teve uma simpatia com os seus discípulos até o fim, que Cristo teve um afeto legal, que Cristo teve proximidade, teve preocupação. Antes, Cristo amou. E amar os seus é amar Pedro, aquele que haveria de negá-lo, aquele que seria incapaz de sustentar o ministério, pois depois que Cristo morreu e Pedro negou, Pedro voltou a pescar. Deveria amar também aquele como Tiago, que foi o primeiro mártir e que não ficou tanto tempo com a igreja. Deveria amar João, que foi o discípulo amado. Então talvez amar Pedro, Tiago e João era fácil para Cristo. Mas Cristo teve que amar os discípulos que nem tiveram tanta relevância, que são só citados na Bíblia. Só citados pelos nomes, não tinha uma obra edificada, uma promessa de edificar algo como Pedro. Ele fala: Pedro, sobre essa tua verdade, essa tua afirmação de que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então a grande afirmação de Pedro é o fundamento espiritual da igreja. Pedro disse, fundamentou a igreja. João, que viu o Apocalipse, a eternidade, a revelação mais completa dada ao ser humano. Jesus amou esse, mas Jesus amou aqueles que, entre aspas, não eram os melhores, e inclusive o próprio Judas. Você já parou para pensar que Jesus amou Judas? Nós, como seres humanos, nós temos o costume natural, nós somos impelidos a amar os que nos amam e a odiar os que nos odeiam. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que é facilmente possível, mas entenda que o mesmo nível de amor que Jesus deu para Pedro, que morreu crucificado em Roma, que deu para João, que também possivelmente morreu decapitado em Roma, que deu para João Marcos, que foi levado para Alexandria, pregou o evangelho naquela região do Egito e depois morreu martirizado. Não estou dizendo que era para os apóstolos e os discípulos da segunda geração, mas Deus amou, Jesus amou o próprio Judas Iscariotes, aquele que haveria de traí-lo. Por mais que fosse um cumprimento de uma profecia para que Cristo fosse martirizado, nós não podemos deixar de entender que Judas traiu. Era preciso que houvesse um traidor. Do plano de Deus, Jesus precisava ser traído. Mas Judas escolheu e manifestou essa traição. Você acha que Jesus não sofreu com isso? Se Jesus decidiu amar, ele decidiu amar também o traidor. Nós entendemos que na primeira aula o amor de Deus, ele é conciso, ele é um padrão. Agora nós estamos vendo como ele, além de ser uma escolha, ele escolhe aquele que é indigno. Não somente os dignos, mas também os indignos. Jesus é um mistério para nós entendermos o amor de Deus, pois se nós fôssemos Cristo, nós poderíamos até dizer que nós temos pena de Judas, porque Judas vai acabar morrendo depois disso. Judas vai se suicidar, né? Mas dizer que amar Judas, mesmo sendo um traidor, isso faz muita confusão em nós, porque Judas haveria de ser o responsável pela morte de Cristo, pela morte dele. Então entender que Jesus tinha dó pela humanidade de Judas é uma coisa, mas entender o que João 13:1 está dizendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, é saber que ele amou o traidor Judas. Isso tem que ser uma cura para nós, porque pior que seja o teu pecado, Cristo ainda te ama. O evangelho não é um convite à libertinagem, mas é uma evidência de que o amor de Deus para com a humanidade, ele vence o próprio pecado. Se o amor de Deus é parte da sua identidade, ele não pode estar sujeito ao pecado, porque Deus escolheu amar uma humanidade pecadora. O amor de Deus, ele é suficiente para que ao você crer em Jesus Cristo, que foi enviado pelo amor de Deus, você tenha o perdão dos seus pecados e acesso à salvação. Se o amor de Deus fosse algo que disputasse com o pecado, talvez o menor pecado que eu tivesse fizesse com que Deus se revoltasse comigo e não me amasse mais. Mas eu tenho a convicção que pior que seja o meu pecado, ele ainda me amará. E se eu sei que o amor dele não tem consequências, é inconsequente e não tem critérios para me amar, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou ser libertino e usar do pecado como uma brecha para que Deus me aceite. Antes, eu vou amá-lo sem que eu precise buscar no pecado. Se Deus aceita qualquer pecado meu, você acha que eu vou pecar para que eu possa usar isso como satisfação própria? Eu posso errar e Deus vai me amar. Eu tenho que dar uma resposta a isso. Eu quero amá-lo antes de pecar e pedir auxílio para que ele me ajude a não pecar. Então nós entendemos que o amor de Jesus, ele foi manifesto até por aquele que o traiu. Esse foi o primeiro ponto a respeito do filho que seguiu, o amor do filho que seguiu o padrão do amor do pai. O segundo ponto, você pode anotar aí, o amor de Cristo é protetivo.
Então ele segue o padrão do amor paterno, mas ele tem uma característica que ele protege os seus. Porque João 17:12, você avança no texto, vai até João 17. É parte da oração sacerdotal de Cristo quando ele está no Getsêmani, né? Talvez para muitos João 17 é o momento mais angustiante da palavra de Deus, mais angustiante da Bíblia. Se a sua Bíblia tem anotações em destaque para as palavras de Jesus, em destaque ao que está escrito, ele vai estar em vermelho. Então, assim, toda a palavra bíblica é relevante, mas uma relevância maior ainda nós temos que dar àquilo que Cristo falou. João 17:12 diz: quando eu estava com eles, Jesus falando para Deus, guardava-os no teu nome, falando, Pai, eu guardei eles no teu nome enquanto eu estava com eles, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus está dizendo que ele estava, ele guardava, ele protegia, e aquele que foi perdido já tinha uma palavra para ser perdido. O fato de Judas vir a se perder, vir a ser condenado, não eximiu Cristo da decisão de amá-lo. Então, um crivo muito claro para a gente, mas quando nós olhamos aqui, nós vemos que o amor de Jesus foi manifesto por 3 pontos: estar com os discípulos, protegê-los e os guardá-los. Quando eu estava com eles, guardava-os e os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Você está entendendo que o amor de Cristo ele é uma barreira de proteção? Se Deus é amor, como nós vimos, e Jesus manifesta o amor em função dos discípulos, existe uma proteção que é colocada ao redor deles. O amor de Cristo faz com que nós sejamos guardados no nome de Deus, porque Cristo escolhe assim. Nós temos proteção espiritual. Você, entre aspas, é blindado espiritualmente. Se você der legalidade ao mal, a Satanás, você sofrerá as consequências da legalidade que você teve. Deus não tem nada a ver com isso daí. Se você escolhe abrir mão da santificação, da santidade, para trilhar um caminho de desfrute do pecado, problemas acontecerão que não é Jesus que faltou na sua proteção, mas foi você que encontrou uma porta aberta, né? um portão aberto na grade ali para você sair. Isso não tem a ver com Deus deixando de nos amar. E o amor de Deus está em nos corrigir para que nós possamos voltar. Mas quando eu estou em santidade, buscando a Deus, eu me sinto protegido. E eu sei que o que porventura de mal acontecer é apenas Deus me preparando para algo. Algo que talvez eu vá viver aqui, mas certamente eu viverei na eternidade. Então, o ponto 2, o amor de Cristo é protetivo, porque ele estava com os discípulos, ele guardava os discípulos e os protegia. Terceiro ponto aqui, então, para você fazer a sua anotação: o amor de Cristo, além de protetivo, ele é encorajador. O amor de Cristo é encorajador. Você está reparando como nós conseguimos destrinchar o que é o amor de Deus para nós vermos que ele vai sendo manifesto com atitudes? Deus, como nós vimos na aula passada, ele não apenas disse que amaria o mundo, mas ele manifestou e fez uma obra muito mais explícita por meio da sua ação do que explícita por meio das suas palavras. Deus decidiu amar e entregar o seu filho. Deus profetizou algumas vezes, tipificou a sua ação em alguns homens, mas escolheu enviar o seu filho. O amor de Deus, seja através do que Deus Pai estabeleceu, através do que Deus Filho fez, ele é sempre evidente por meio de ações. Se você tem um sentimento muito bonito no teu coração e guarda ele, talvez não seja o amor de Deus, ou talvez seja tempo de você manifestar. Então nós vamos destrinchando o amor de Deus e vamos vendo que ele é protetivo, ele guarda, ele zela, ele encoraja. E por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 17, um pouquinho mais para frente, no versículo 14 e 15. João 17, 14 e 15, então continuando essa exposição daquilo que Jesus diz na oração sacerdotal, né? Em João 17 aqui, ele vai dizer o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Cristo está dizendo que o mundo tem um sentimento de ódio para os discípulos. O sentimento do mundo em relação àqueles que têm a palavra divina não é de amor. Você pode manifestar e amar o mundo, porque em João 3,16, Deus amou o mundo. Mas saiba que o amor que você tem pela humanidade não vai ser correspondido. O mundo que você ama, cristão, ele não vai corresponder ao amor que você tem por ele. Você tem justificativa, então, você tem um álibi para deixar de amar?
Jamais, porque Cristo amou Judas e Deus amou o mundo. Então, independentemente se você entrega um prato de comida para um necessitado, independentemente se ele te agradece com um abraço ou um sorriso, ou se ele joga fora aquele prato de comida, não importa. Importa que você manifeste o amor de Deus. Se você dá um Deus abençoe para alguém e essa pessoa te xinga, não importa o que você vai sentir com isso. Porque o padrão é: eu faço independente do que façam por mim. Eu ajo independente do que reagem. Pois lembre-se, Jesus amou Judas da mesma maneira que Deus amou o mundo. Não depende daquele que é o objeto de amor. Inclusive você pecou. Eu pequei. Hoje, ontem, amanhã, em algum momento nós pecamos. E Deus continua a nos amar. Deus tem um amor coerente, um amor estável que vai nos amar independente do que nós fizermos. Mas saiba que o amor que você tem pelo mundo, ele jamais vai ser retribuído. O mundo vai te odiar, porque a palavra diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo odeia aqueles que têm a palavra de Deus. E lá para o final, depois do ponto diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Por que eu disse que o amor de Cristo é encorajador? Porque o amor de Cristo cria a capacidade dos discípulos enfrentarem o mundo. Mas sabia também que era somente por meio da ação do Pai que estariam protegidos do mal. Jesus não pediu para que sejamos tirados do mundo. Jesus não pediu para que a nossa experiência terrena fosse abreviada. Jesus não pediu: olha, Pai, faz um cerco de proteção na minha igreja, os proteja, os prive de todo o mal. Saiba, não os deixe sofrer e padecer. Não, Cristo falou: não os tire do mundo. O que o mundo, na linha anterior estava dizendo que odiava a igreja, odiava os discípulos, Jesus está falando: continue com eles no mundo, continue. A minha única coisa que eu peço, Deus, Pai, é que o Senhor os guarde do mal. Não deixe que o maligno toque eles, mas saibam que eles irão sofrer com o mundo. Jesus não estava querendo colocar em nós uma condenação a viver essa experiência humana, mas ele estava nos encorajando a suportar o mundo, pois ele venceu o próprio mundo. E a função de sermos guardados é uma função do Pai. Nós devemos continuar no mundo, clamando e confiando que Jesus tem pedido para o Pai nos guardar do mal, para que nós não nos desvirtuemos, nós não vivamos uma apostasia na fé, abandonemos a nossa salvação e vamos nos perder no mundo. Antes, Cristo está dizendo que eles têm uma experiência terrena triunfante, vencendo sobre as dores, vencendo sobre a morte, encorajados, derrotando Satanás, que a porta do inferno não prevaleçam sobre a igreja, mas Deus vai protegê-los do mal, mas eles vão vencer o mundo. Tem de bom ânimo. A mensagem de Cristo é para que a igreja vença esse mundo passageiro, mas é encorajador porque ele sabe que nós não seremos tirados do mundo. Agora nós vamos avançar para a conclusão. Conclusão também em 3 pontos. Eu vou, como na aula passada, ler os 3 pontos e depois eu faço uma breve explicação. Primeiro ponto para você anotar: o amor manifesto em Cristo é a encarnação do amor divino. Segundo ponto, o amor de Cristo é protetivo, mas não superprotetor. Terceiro ponto, o amor de Cristo nos ensina que somos amados pelo Pai, mas devemos amar os irmãos. Então nós entendemos aqui que, primeiro ponto, Jesus é a encarnação do amor de Deus. Obviamente que Jesus é Deus e todos os atributos que estavam em Deus são manifestos em Cristo. Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus visível, primogênito de toda a criação. Jesus foi aqui o que Deus foi na eternidade. Mas se nós entendemos que Deus é amor, Cristo é principalmente a encarnação desse amor de Deus. Que você lembra, o que diz João 3,16? João 3,16 vai nos dizer que por um ato de amor, Deus entregou o seu Filho unigênito. Ainda não era o primogênito, era o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a salvação e não seja condenado, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós lembramos sempre de João 3,16, que tira qualquer dúvida a respeito do amor de Deus. Então esse amor que estava com Deus na eternidade, lá na glória, que escolheu enviar o seu Filho, foi encarnado por Cristo, que diz o tópico primeiro: Cristo é a encarnação do amor do Pai. O segundo tópico que vai dizer o amor de Cristo é protetivo, mas não superprotetor, é entender que nós vamos continuar no mundo e a experiência terrena, mundana, é uma experiência de sofrimentos. Mas nós temos a capacidade de vencer esse mundo. Se Cristo fosse super protetivo, ele teria feito um novo jardim do Éden e nos protegido e colocado lá, como as meninas dos olhos de Deus. Mas não, Cristo, que venceu o mundo, disse: eu quero que minha igreja tenha um galardão parecido como o meu.
que eles não sejam tirados do mundo, mas antes que eles vivam até a morte no mundo. Ninguém vai ser arrancado e vai para o céu, mas antes vão vencer, viver o mundo e vão triunfar. Por isso que a igreja, não só a sua e a minha, nossa igreja precisa ser triunfante. Aquela igreja com I maiúsculo, triunfando sobre as dores do mundo, triunfando sobre o pecado, porque o nosso Deus não é super protetivo que nos coloca numa bolha. Antes, nos encoraja e capacita a vencer qualquer parte do mundo, qualquer ação mundana daquele mundo que nos odeia, como diz a própria palavra de Deus. Terceiro ponto, para nós concluirmos, o amor de Cristo nos ensina que somos amados pelo Pai e devemos amar os irmãos. O amor que nós recebemos, nós transicionamos. O amor que Cristo recebeu do Pai, que amou o mundo, ele transicionou para Judas, que o traiu. O amor que você recebeu de Cristo, você transiciona para o outro. Quem é o outro? É o pastor da sua igreja? É o irmão que congrega contigo e te dá carona? É. Mas também é o outro, aquele que te calunia. E até, se formos pensar, o outro que nem cristão é. Você é convidado, obrigado a amá-lo. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que ter sangue de barata, aceitar qualquer coisa, mas de um ponto de vista bíblico, nós devemos olhar o amor muito mais como uma ação do que como uma reação. Reagir é, se o outro me ama, eu amo, se o outro me odeia, eu odeio. Mas a ação é, eu amo e o outro me odeia, eu continuo amando e o outro continua me odiando, até que o momento isso acabe, ou o outro se converte, ou Jesus nos leva, mas nós não deixamos de amar o próximo. Então essa é uma conclusão dessa breve aula a respeito do amor do Filho, aquele que encarnou o amor de Deus. Eu quero que você saia dessa aula com um profundo questionamento. Cristo, ele teve a totalidade da experiência divina na Terra, mas ele também teve a totalidade da experiência humana. Cristo não pecou, não porque ele era Deus, mas porque ele também era homem. E Cristo amou Judas e os discípulos menos importantes, os apóstolos menos relevantes. Então, qual a desculpa que você tem para não amar o próximo? Qual a desculpa que você tem para rejeitar aquele que te calunia? Eu não quero que você seja indiferente ao sofrimento da rejeição, não quero que você seja indiferente e vá para um ambiente onde você pode ser maltratado, mas eu quero que você reflita. O que a Bíblia diz sobre amar? A Bíblia diz que o amor deve ser uma ação ou uma reação. Até agora, nessas duas aulas, nós vimos que é uma ação e talvez veremos quais são as reações possíveis, mas até agora o amor é uma decisão racional, sacrificial e intencional de amar o outro e a Deus. Essa foi a segunda aula a respeito do Filho e eu quero te convidar para permanecer conosco, aprendendo a partir da próxima aula sobre o Espírito Santo, sobre qual o amor que o Espírito Santo manifesta em nós, quais as especificidades do amor que o Espírito Santo tem, pois o de Deus foi estabelecer um padrão, o de Cristo foi encarnar, e o Espírito Santo, o que ele tem a ver com o amor de Deus? Nós precisamos entender que esse amor é prático, e você deve acabar essa aula e praticar esse amor, não só guardar para você, mas evidenciar onde você estiver. Então eu agradeço a tua presença, se ocupe agora em manifestar esse amor que você tem recebido. E também não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar esse sininho para receber as notificações das próximas aulas e de compartilhar possivelmente com alguém que você ama esse vídeo para que seja fortalecido no espírito e no estudo da Palavra de Deus. Eu te agradeço e espero para a terceira e próxima aula aqui na Escola Bíblica.